Senhor presidente, nobres colegas deputados, público presente, hoje quero tratar de um assunto de extrema importância aqui para toda a população sul-mato-grossense e do Brasil. Nas páginas do Correio do Estado hoje, tivemos a notícia que o Brasil é o 103, é a colocação de 103, a colocação de mais violento do mundo. Essa colocação, ela coloca o Brasil como um país mais violento do que o Haiti. E, diante disso, existem várias análises em relação à violência e existe um cálculo que 23%, em torno de 23% de toda a violência que acontece no Brasil é em relação à pessoa idosa. Diante dessa violência contra a pessoa idosa, nós somos hoje 9 deputados aqui na Assembleia Legislativa que criamos a Frente Parlamentar para defender o direito das pessoas idosas. Essa frente instituiu o mês de junho como Junho Prata, que é o junho para fazer os debates, enfrentamentos, ações contra a violência ao idoso. E ontem, na governadoria, tivemos essa inauguração, o lançamento do Junho Prata, que já começou com outros eventos desde o início do mês. Mas ontem foi o lançamento oficial, junto com os nobres colegas deputados Barbosinha, que faz parte da frente, junto com o deputado Herculano Borges, deputado Jamilson, deputado Rinaldo, e temos 9 deputados que defendem, através da frente parlamentar, essa causa. Uma causa que precisa ser construída mais ações para poder proteger a pessoa idosa. Porque hoje o estado do Mato Grosso do Sul é um estado ainda jovem. E um estado vasto, uma população é considerada um estado velho ou um país velho quando tem 14% da sua população, ela é idosa, acima de 60 anos. E o estado de Mato Grosso do Sul, pelas projeções, será um estado já velho daqui 15 anos. E depois de 15 anos, nós começamos a ter mais pessoas idosas do que pessoas economicamente ativas. E esse é um grande problema, porque a violência contra a pessoa idosa não é só a violência no sentido de ter alguma agressão física, mas é a violência também econômica. É a violência da negligência. Muitas vezes o idoso fica num canto ou num quartinho no fundo de casa dos filhos. Muitas vezes o idoso fica esquecido, sem ter ninguém por eles. E o que mais nos entristece dentro da violência contra a pessoa idosa é que 52% da violência que é realizada contra o idoso é de um parente de primeiro grau. É seu filho, é sua filha, é uma nora, é um genro, é um irmão. E aí o idoso fica constrangido de poder
fazer uma ocorrência contra as pessoas que o cercam. Então, é uma ação, é um debate complexo, mas que precisa ser feito, e essa casa está fazendo. Nós temos a violência econômica contra a pessoa idosa, os golpes. E ao longo desse mês estamos proporcionando várias palestras para poder orientar essa geração de idosos que, na sua época, não tinha acesso aos meios digitais, e hoje muitos acabam sendo lesados economicamente por golpes digitais, por golpes de pirâmide, por vários golpes que o idoso ainda tem na sua consciência a confiança. E aqueles que querem trapacear, é mais fácil trapacear uma criança ou um idoso. E o idoso, por ter sua aposentadoria, por ter muitas vezes recursos, são mais frágeis. É uma presa fácil para os trapaceiros. Então, esse mês do Junho Prata, nós estamos discutindo várias questões, como a questão dos futuros cuidadores. A Unigran Campo Grande está fazendo um seminário sobre a importância de nós prepararmos futuros cuidadores para os idosos. Idosos que serão a maioria do futuro. Idosos que precisam de habitação. E um dos maiores medos de uma pessoa idosa não é a morte, mas o grande medo da pessoa idosa é a solidão, é ficar desamparado, sem proteção, sem dignidade. E é por essa dignidade que nós criamos, junto com os nobres colegas deputados, o Junho Prata, para discutir essa ponte para o futuro que já está aí, daqui 15 anos. Discutir os bairros para idosos, as cidades para idosos, acessibilidade. O idoso vai perdendo a mobilidade e precisa ter um cuidado especial. Essa observação precisa ser feita com um critério mais definido, e a Assembleia Legislativa tem discutido isso, através das ações, das palestras e a frente parlamentar, em defesa do direito das pessoas idosas, que se reúne uma vez por mês. Iniciamos a frente parlamentar com 21 instituições. Hoje nós somos mais de 40 instituições que debatem esse assunto tão importante. Do envelhecimento ativo, das ações que precisam ser feitas para evitar as doenças crônicas. Conhecer as suas limitações e conhecer o envelhecimento para envelhecer ativamente. Não é porque chegou a idade avançada que perdeu o sentido da vida. Não, é outra etapa da vida. Uma etapa diferente, com menos mobilidade, mas com mais consciência, com mais experiência, que pode, com toda certeza, poder ainda contribuir para a nossa sociedade.
Na frente parlamentar, criamos um pré-projeto muito importante. Diante da necessidade que a população tem de cada vez mais ter esse medo da solidão. E quando chega a idade avançada e não ter ninguém por ele, quem vai cuidar da sua vida civil? Quem vai cuidar dos seus interesses jurídicos? E aí, quando isso acontece, um juiz, ele determina um curador, ele nomeia um curador para essa pessoa idosa. E esse curador, normalmente, ele não é remunerado, é alguém da sociedade, um advogado que esteja disponível. Mas qual é o comprometimento desse curador nomeado gratuitamente para cuidar dos interesses desse idoso? Nós, através de uma discussão que foi feita com o Ministério Público, com a doutora Cristiane, que apresentou a necessidade de ter a curadoria judicial. E nós fizemos um pré-projeto, deputado Vendramini, já passo a palavra para o nobre deputado. Nós fizemos um pré-projeto e apresentamos para o Tribunal de Justiça, para que se possa ter a figura do curador judicial. Um projeto inovador no Brasil. Esse curador, ele tem a atribuição de proteger aquele idoso, assim como tem o juiz leigo, e ele possa ser assalariado. Mas o orçamento, nós estamos em contenção de despesa, o orçamento é difícil. Vamos começar com um projeto piloto, vamos diminuir recursos, de repente, de alguma atividade, colocar em prática esse que pode ser um grande caminho de proteção à pessoa idosa. Pois não, deputado Vendramini. Muito obrigado, deputado Renato Câmara, e aproveitar para parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, pela autoria dessa lei da proteção dos idosos, né, da pessoa que tem necessidade de uma proteção maior, que é hipossuficiente, né? E dizer que nós também apresentamos nessa casa a lei que proíbe as instituições financeiras de manterem contato via telefone naquela questão dos empréstimos consignados. Acho que toda iniciativa e os eventos que Vossa Excelência promove para chamar atenção é importante em defesa dessas pessoas que, como Vossa Excelência disse, talvez o maior desespero é o abandono ou ficar sozinho. Mas também ter a proteção nas questões jurídicas, nas questões da vida dessas pessoas, dos direitos, da garantia desses direitos é muito importante. Então, receba nosso carinho, nosso respeito e parabéns pela iniciativa e pelas ações que tem desenvolvido em favor da pessoa idosa. Obrigado, deputado. Vossa Excelência tem feito um grande trabalho também nesse tema, que a cada dia a violência contra o idoso aumenta. Dia 15 agora é o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra o Idoso. E para a gente ter uma ideia de como está aumentando a violência contra o idoso, em 2011 foi analisado e constatado 8.219 violentados no Brasil. Em 2012, 23.524. Em 2013, 27 mil. Em 2014, 32 mil. E em 2016, chegaram a quase 33 mil idosos violentados no Brasil.
Nós temos uma grande dificuldade de ter os dados mais precisos no Mato Grosso do Sul, e uma campanha que nós estamos fazendo é a notificação compulsória, que ela é uma lei federal, e todos os postos de saúde, quando chega um idoso que está machucado e aquele atendente verifica que foi uma violência contra o idoso, ele é obrigado a fazer essa anotação compulsória, para que ela possa ser tabulada na Secretaria de Saúde e nós possamos ter parâmetros, ter mapa da violência, quais são os bairros mais violentos contra o idoso, quais são os municípios, para que nós possamos debater políticas públicas de fazer esse enfrentamento contra a violência à pessoa idosa. Como é difícil fazer esse mapa, porque o idoso se vê constrangido em ir fazer um BO, uma ocorrência contra um filho. Nós recolhemos assinatura em todo o estado do Mato Grosso do Sul para ter um projeto piloto da primeira delegacia especializada em violência contra a pessoa idosa. E essa primeira delegacia poder ter um atendimento diferenciado para acolher essa pessoa idosa e não ter essa violência. Então, diante disso, a Frente Parlamentar se fortalece, junto com os deputados que estão militando nessa área, como o professor Rinaldo, o deputado Barbosinha, que fazem parte dessa frente. Esse debate que se encerra no final do mês com um grande seminário, um seminário que vai tratar de um tema que foi selecionado no último ano pelos próprios idosos, que é a violência doméstica. Nós vamos tratar desse assunto com especialistas, com psicólogos, e como fazer para evitar, e quais são as medidas que o idoso precisa tomar para que ele não seja violentado na sua própria casa. Quais são as ações e caminhos que ele pode fazer. Então, diante disso, a Frente Parlamentar cumpre sua missão de trazer para essa casa esse debate tão importante, e eu gostaria de passar a palavra para o deputado Rinaldo fazer suas considerações. Eu quero te agradecer pela concessão da parte, deputado Renato, e parabenizar por esta iniciativa que Vossa Excelência teve de fazer essa frente parlamentar, que vários colegas aqui são signatários, eu, deputado Barbosinha e outros, que tivemos a oportunidade ontem de estarmos ali nesse lançamento. Eu estava aqui conversando com o líder do governo, nosso amigo, querido deputado Barbosinha. Nós moramos em um país das discriminações. Há um preconceito em relação ao pobre, há um preconceito em relação ao negro, ao índio, ao homossexual, ao evangélico, e há um preconceito também, ao índio e também à pessoa idosa. Passa uma conotação para esses imbecis, né, que o idoso é como se fosse algo, como um material descartável, já passou o tempo, já foi, entendeu? E não merece o respeito. A gente tem visto isso no dia a dia,
em momentos no supermercado, na fila, na hora de deixar um local, né, o assento no ônibus, enfim. A gente tem, apesar de estar inserido esses direitos dentro do Estatuto do Idoso, enfim, mas esse é o nosso Brasil. E quando nós apresentamos essa frente, que Vossa Excelência é protagonista dela, a gente fica muito feliz. É preciso sim que nós ofereçamos a esta pessoa que ajudou a construir a nossa sociedade, o nosso Estado e o nosso país, e que realmente seja respeitado nos seus direitos, que seja amado e que seja amparado. Eu quero dizer a Vossa Excelência de algo que me marcou muito. Eu lembro, trabalhando no hospital universitário, um cidadão, se é que nós poderíamos chamá-lo de... Permita mais alguns minutinhos, sei que Vossa Excelência ainda tem aí muito tempo. Ele internou a mãe no hospital universitário, ela já de idade avançada e sequelada de um AVC isquêmico, e colocou o endereço errado, com o objetivo de se livrar, em tese, para ele, de um fardo, de um problema. E quando essa senhora teve alta, a assistência social não conseguia localizar a família, porque o endereço estava errado. Isso me marcou muito. Me elegi vereador, deputado Renato. O primeiro projeto de lei que eu apresentei foi criando o Centro de Atendimento às Pessoas da Melhor Idade, nos mesmos moldes que tem os CEINFs. Esse cidadão que está em casa, muitos deles sequelados, deprimidos, o filho e a nora, ou a filha e o genro trabalhando, essa pessoa fica enclausulado dentro de 4 paredes. E o centro de referência, vovó Ziza, na minha ideia, era que colocasse um desses em cada região. É inconstitucional e tal, o procurador da Câmara naquele momento, enfim. Convencemos o prefeito a comprar aquela área que é antigo Grêmio Enersul, e ali foi instalado esse centro de referência, onde tem atendimento durante todo o dia, com terapia ocupacional, permitindo com que essas pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade, o nosso estado, pudessem realmente viver de forma digna e de forma saudável do ponto de vista emocional e social. Portanto, esta frente vem e vai fazer muita diferença, até porque daqui 20 anos, mais ou menos, nós teremos a maior população desse país, 20, 25 anos, a maior parte da população será acima dos 60 anos. Portanto, fica aqui muito agradecido pela concessão do aparte e parabenizo Vossa Excelência, deputado Barbosinha e os demais membros que são signatários dessa frente parlamentar. Um grande abraço, muito obrigado. Agradeço, professor Rinaldo, Vossa Excelência, que tem militado nessa área e tem contribuído muito com a frente parlamentar. Agora, deixo a palavra com o deputado Barbosinha. Deputado Renato Câmara, também na mesma direção do deputado professor Rinaldo, parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa e como bem iniciou o seu pronunciamento, o maior temor do idoso efetivamente não é a morte, é a solidão, é o abandono. E, na verdade, a violência não é só a violência física, e ela acontece, mas é a violência de ignorar, como se o idoso não existisse. E nos tempos modernos que nós estamos vivendo, da pressa, da correria, muito poucas pessoas se destinam a conversar com o idoso. A criança e a civilização ocidental, ela não prepara, não é, a geração, a criação para cuidar dos seus idosos. O cuidado ao idoso passa a ser uma exceção e não uma regra. Quando a gente assiste a civilização oriental, um cuidado muito maior, muito acentuado com os seus idosos. Os avós, não é sinônimo de sabedoria. Portanto, eu penso que discutir esse tema, não apenas no âmbito interno da Assembleia Legislativa, mas sair para fora no ambiente das universidades, como mencionou Vossa Excelência, fazendo o lançamento no Poder Executivo, com a presença da nossa primeira-dama, Dona Fátima, com a presença da mãe do governador, da Luciana Zambuja, de pessoas idosas que representam as frentes que faz a defesa desse segmento, é fundamental,
para podermos abrirmos um canal, não é, de comunicação no sentido de orientação, porque todos nós, inexoravelmente, nós iremos envelhecer, e cuidar disso é preparar o nosso futuro, não apenas do ponto de vista de você tratar bem o idoso, mas criar mecanismo de condição para que não fique o abandono. A gente sabe, por exemplo, desses lares de idosos, asilos, que numa primeira semana recebem uma visita semanal, depois a cada 15 dias, depois 30 dias e finalmente o abandono completo, como se essas pessoas não existissem. Portanto, eu finalizo parabenizando por essa frente parlamentar, não apenas pela iniciativa da criação da frente, mas pelas medidas que Vossa Excelência está capitaneando no sentido de transpor a barreira da casa para levar para o meio da sociedade esse debate tão importante. Muito bem colocado pelo deputado Barbosinha. Existem culturas milenares, como a cultura oriental, que não se precisa ter um estatuto do idoso para dizer que tem que dar preferência para o idoso. Nós precisamos fortalecer a cultura do respeito à pessoa idosa. Isso não precisa estar escrito. Isso vem de gerações. E no Brasil, nós temos que até deixar nos ônibus do transporte público cadeiras com cores diferentes. E muitas vezes o idoso chega lá e um pedido na frente parlamentar é ter até alguns mirins para poder desocupar a cadeira dos idosos, porque tem um marmanjo ali que está sentado e está mais cansado do que uma pessoa idosa. Olha o ponto que nós estamos chegando. Então nós, dessa Casa de Leis, a Casa do Povo, precisamos fazer esse debate nas escolas, esse debate com as crianças, passar e fortalecer essa cultura dos valores e do respeito aos mais velhos, porque nós não adianta colocar no papel, sendo que a prática cultural da sociedade está diferente. Então, para criar essa cultura, nós temos que debater. Nós temos que exatamente isso que o deputado Barbosinha colocou, sair dos muros do Legislativo e ir para a discussão nas universidades, nas escolas, com a parceria. Ninguém consegue nada sozinho. E aqui quero parabenizar ao governo do Estado. Quero parabenizar a Secretaria Especial de Direitos Humanos, capitaneado pela Luciana Zambuja, que é uma grande parceira da Frente Parlamentar e tem, através das atribuições da Secretaria Especial, dado todo o respaldo para que a Frente Parlamentar possa cumprir a sua missão, assim como todas as instituições que fazem parte da Frente Parlamentar. E encerro aqui as minhas palavras, senhor presidente, dizendo que nós temos ao longo do Junho Prata, o junho que foi instituído como um mês de enfrentamento à violência à pessoa idosa, várias atividades, várias ações em várias instituições e aderido por mais pelos 79 municípios e pelas 32 frentes parlamentares municipais em defesa do direito das pessoas idosas que foram criadas ao pedido da Frente Parlamentar Estadual. Essas frentes parlamentares municipais fazem parte de toda uma rede de proteção ao idoso que estão lideradas pelos vereadores. E os vereadores agora estão sendo chamados a fazer os lançamentos do Junho Prata nos seus municípios, nas prefeituras, nas câmaras municipais, para que todos juntos possamos fortalecer esse grito contra
a violência à pessoa idosa e desenvolver uma cultura de proteção à pessoa idosa que tanto precisa. Era o que eu tinha, senhor presidente.